LuCast! Estamos nós mais uma vez aqui para um episódio especial de Outubro Rosa. Hoje nós estamos no terceiro episódio dessa temporada. E você já aproveita, se inscreve no canal, ativa a notificação e encaminha esse vídeo também para todas as mulheres que você conhece, porque hoje o assunto vai ser de grande importância. E eu quero começar agradecendo também a todos os nossos patrocinadores. Durante o vídeo vai estar passando aqui do ladinho aqui do vídeo, vai passar todos os nossos apoiadores. Tem patrocinadores novos chegando por aí também. E esse Outubro Rosa, ele não é simplesmente para falar com as mulheres que estão passando pela doença, mas é para falar com todas as mulheres, porque todas nós precisamos ter autocuidado, conhecimento, desenvolvimento e principalmente ter sucesso. Então, eu aqui, Luciana Lopes, já quero convidar você para conhecer hoje todas essas convidadas. E eu vou fazer questão que cada uma se apresente para você. Vou começar pela Sônia. Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Sônia Kalkman, como a Lu falou, sou empreendedora, sou enfermeira, tenho uma empresa de skincare, atualmente moro na Noruega, em Oslo, e estou muito feliz em poder contribuir cada vez mais com esse projeto maravilhoso que visa o bem-estar da mulher em todas as suas formas, em todas as suas vertentes, para que a gente cada vez mais engaje elas e elas se reconheçam e entendam a importância que elas têm para a sociedade. Isso aí. E agora nós vamos para a nossa primeira convidada aqui do Brasil, né? A Sônia tá fora do Brasil, mas nós temos duas convidadas aqui no Brasil também. Então vamos começar pela Vanessa Abitbol. Me chamo Vanessa Abitbol, sou psicóloga há 9 anos e o meu intuito aqui é justamente contribuir com a importância do cuidado não só da nossa saúde física, mas principalmente da saúde mental, onde há 9 anos eu ensino mulheres empreendedoras a transformarem a ansiedade em oportunidade. Isso está muito relacionado ao nosso tema de hoje. Afinal, a prevenção não é apenas só a saúde física, mas principalmente a mental. Estamos aqui realmente para contribuir e mostrar que a ansiedade ela não é essa vilã como muitos colocam, muito pelo contrário, ela é uma emoção necessária e útil na nossa vida. Muito bem, tem muito assunto para falar sobre isso, Sim, né? bastante. Depois vou dividir mais algumas coisas com vocês. E aqui com a Ana Bessa. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu me chamo Ana Paula Bessa, sou enfermeira, sou professora há 7 anos, 10 anos na minha profissão. Trabalho com pesquisa, principalmente para ajudar as pessoas a entenderem alguns fenômenos, algumas questões que fazem parte da nossa sociedade. E hoje estou aqui para contribuir, para falar um pouco sobre o câncer de mama, os seus impactos na saúde e também falar do autocuidado em relação à saúde da mulher. Isso aí. E o nosso tema de hoje, vamos lá. Saúde da mulher, o poder do autocuidado para promoção e prevenção da saúde feminina. Esse é o nosso tema de hoje. E com esse tema eu quero dizer para vocês, vem junto com a gente que tem muita coisa bacana aqui que nós vamos conversar. Sônia, vamos começar então aqui aproveitando essas profissionais e poder explorar o máximo, né? Bora, hoje vai ser quente, vai ser muito bom, muita informação, já me deu os insights aqui com a Vanessa, com a Ana, coisas que a gente não imaginava. Vamos lá, vamos tocar esse barco aqui, vai ser muito bom esse episódio. Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Dentro da saúde da mulher, vou falar aqui primeiro com a Ana. Você como enfermeira, assim como a Sônia, você passa muito tempo cuidando da doença. Sim. Né? Você não consegue, infelizmente, dizer assim, chegou um paciente aqui e ele tá 100% saudável. É muito difícil, né? Sim. Então, eu queria que você falasse dentro dessa experiência tua com saúde, como que você vê tudo isso? Hoje, a gente observa que o mundo, de uma forma geral, ele anda caminhando muito rápido, né? Então, hoje a gente tem as nossas atividades profissionais, né, até na questão das atividades dentro da família mesmo, né? E quando a gente lida com os pacientes, a gente observa que é muito difícil hoje a gente encontrar as pessoas que se dizem 100% em saúde. Mas aí a gente tem que
trabalhar um pouquinho o que é o conceito de saúde, né? Então, dentro da nossa área, a gente trabalha muito com o conceito de que saúde não é só estar livre de doenças, mas é você estar bem num aspecto mental, como a Vanessa vai pontuar e vai contribuir muito hoje aqui com a gente, mas também é você estar se sentindo bem. E hoje, o que a gente muitas vezes observa dentro do consultório, dentro da unidade hospitalar, é que o estar bem consigo mesmo hoje é uma questão que merece um pouco de atenção, porque a gente precisa aprofundar essas questões. Então, muitas vezes as pessoas nos procuram dentro do consultório, dentro da unidade hospitalar, porque focam na doença, mas esquecem esse outro bem-estar, que influencia muito na rotina, no dia a dia da sociedade, principalmente da mulher hoje. Sim. E Vanessa, vamos complementar aqui. Sim. Você trabalha a parte da mente, sim, né? E muitas vezes, quem acaba procurando ajuda, eu não quero passar por uma doença, eu quero ter saúde. Mas esquece da mente e foca somente no corpo. Ou foca na mente e esquece do corpo. Então, qual é o equilíbrio? Como que você trabalha tudo isso? Eu costumo muito trazê-lo que um corpo forte não sustenta uma mente fraca. Então, hoje, graças a Deus, esse tabu que antes era o acompanhamento psicológico já está deixando de existir comparado a antes. E isso é muitas vezes o que acaba agravando o grau da doença da pessoa, porque é aquele tabu onde eu não posso falar da doença, hoje eu não posso falar sobre a morte, hoje eu não posso trazer para minha família, para o meu filho, para o meu esposo, porque nós não vamos ter esse apoio, tanto que é um índice muito grande, você até trouxe no último programa que 70%, né, das esposas ali são abandonadas pelos seus cônjuges. Então esse tabu que se formou, não só hoje no Brasil, mas como no mundo inteiro, essa dificuldade de falar sobre a doença, porque as pessoas têm medo, mas quando a gente fala de doença, quando fala sobre morte, a gente fala muito mais sobre vida. E é isso que eu pontuo muito com os meus pacientes. Já tive casos de acompanhar pacientes diagnosticados com câncer. Teve há 5 anos atrás, eu acompanhei, que foi até realmente o câncer de mama, uma paciente que eu quis trabalhar com ela a qualidade de morte, onde nós trabalhamos juntamente com enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, para realmente mostrar que não é porque a pessoa está diagnosticada que é o fim da vida dela, como também já tiveram pacientes que tiveram uma cura. Então, trabalhar esse autocuidado está muito relacionado a isso, a nós olharmos não para a doença, mas para a essência da mulher, porque não é porque foi diagnosticada que ela deixou de ser mãe, que ela deixou de ser mulher, que ela deixou de ser sentimento. Então, a gente precisa ter o equilíbrio entre mente e realmente o corpo, e associado a isso qualidade de sono, uma alimentação minimamente saudável, uma atividade física de acordo com o que está no alcance dela naquele momento, e não coisas fora de série, que tem pessoas que dizem assim, eu preciso fazer 1 hora de academia. Não, às vezes 15 minutos de alongamento, às vezes uma caminhada dentro de casa mesmo, ali no corredor. A Ana pode falar até um pouco mais, mas realmente ter esse movimento do corpo ajuda muito, não só o corpo. E hoje estudos mostram que esse movimento está muito relacionado à nossa mente. Que não adianta, como eu disse, começar a ter um corpo forte se a mente não está bem, que isso atrapalha, e vice-versa. Se o corpo não está bem, atrapalha a mente. Se a mente não está bem, atrapalha o corpo. É um conjunto. Até tem 2 situações, já vou passar para a Sônia, que eu tenho uma pergunta também. Uma delas, primeiro, tem uma mulher que gravou conosco ano passado, não vou me recordar agora. E a gente fala, foi outubro do ano passado. E a gente falava sobre câncer, né? Outubro Rosa. E ela foi diagnosticada com câncer. E ela, quando pegou aquele diagnóstico de mama, ela falou, eu vou morrer. Então eu não vou contar pra ninguém. Eu vou esconder. E aí o que aconteceu? Ela começou a passar muito mal, resolveu ir no médico escondida e falou, eu tô passando muito mal, acabou desmaiando, não me recordo assim exato. E aí ela descobriu que estava grávida de 4 meses com câncer de mama. Nossa. E aí ela falou, e agora? Eu quero morrer, eu sei que eu vou morrer, mas e agora? Tem uma vida dentro de mim. E aí ela foi pra mente, ela começou a pensar, se conectar com Deus, e ela falou, se Deus me mandou
esse bebê é porque esse câncer é para a vida. Não pode ser para a morte. E ali ela só tomou a decisão de ir atrás, contar para a família porque ela estava grávida. E ela fez quimioterapia grávida, ela fez todo o processo, depois ela, né, tirou a mama, enfim, ela esperou a bebezinha nascer, ela já passou por outra cirurgia, e ela abriu até um instituto em Curitiba, e ela hoje assiste várias mulheres, assim, é maravilhoso o trabalho dela, mas foi algo, assim, sobrenatural. Só que se ela não descobrisse que estava grávida, o que ela ia fazer? Exatamente. Ela não ia tratar, ela não ia contar pra ninguém, ela ia morrer. E aí? Exato. E é aquilo que eu acabei de falar, né? Que a morte está muito mais relacionada à vida do que necessariamente a uma morte. E as pessoas, por ter esse tabu, não conseguem identificar isso ainda. Mas hoje até muita literatura científica aborda dessa questão do tabu sendo uma ferramenta para evitar o cuidado, né? Então hoje a gente vê que em algumas regiões ainda o tabu ele permanece, a mulher ela tem medo, né? Recebe o diagnóstico, ela tem medo de ir em busca desse autocuidado, do tratamento, porque, né, já imagina que vai acontecer aquilo que ela já, né, foca, e a gente já vê que tem outros lugares que não, essa tá acontecendo a quebra. Peraí, não é porque eu recebi um diagnóstico que tecnicamente para muita gente eu tô fadada à morte, uma né? sentença. É aquela coisa intensa que, meu Deus, eu vou morrer e para tudo. Não, tem mulheres que já estão avançando. Então, a gente observa ainda tem essa nuance, né? Até no próprio Brasil mesmo, se a gente for olhar as regiões, isso acontece, mas a gente já vê uma perspectiva positiva, porque hoje a gente está avançando essa barreira. Então, não é porque eu recebi um diagnóstico ruim que acabou tudo, não. Muitas vezes é ali que nasce uma nova mulher, um sentido, ela cria um objetivo de vida, ela acaba gerando um produto que vai transformar outras mulheres. Sim. Né? Sônia, você também, querendo ou não, aí você tá conhecendo toda essa cultura, toda essa mudança, né? Porque com certeza é diferente aqui do Brasil, mas você também trabalha com beleza, né? Além de você trabalhar aí com a parte de enfermagem, digamos, você ainda tem a parte de skincare, autocuidado, que entra também na parte onde existe tabu, porque tem mulheres que têm tabu até com relação a isso, não tem? Sim, e isso é muito importante para a nossa reflexão, né, perante sociedade e também perante mulher, a importância da gente estar engajando umas às outras a questão do autocuidado. A gente não pode descaracterizar a rotina de skincare como algo que não seja importante para a saúde. Ele é importante, eu estou falando de várias formas da importância. Primeiro, para a questão da saúde mental, trabalhar a autoestima, para que ela se sinta bonita, elegante, e também a questão da saúde da pele dessa mulher. E hoje a gente fala também muito dessa parte estética. Esses dias eu estava até conversando com uma outra colega, a questão dos cuidados com skincare e com a estética íntima, como é propriamente dito. Então, essa questão da parte estética, ela vem evoluindo muito dentro desse processo, visando essa questão da importância do bem-estar feminino. Então, é isso que a gente precisa também trabalhar arduamente, isso como de uma forma essencial, como uma necessidade humana básica e essencial, principalmente voltado aqui para o nosso tema, que é a saúde da mulher, para que a gente consiga, para que a mulher se entenda, para que a mulher se conheça, porque por incrível que pareça, as mulheres não conhecem, muitas mulheres não conhecem o seu próprio corpo, e a partir do momento que ela não conhece, ela identifica um sinal de alerta e para ela aquilo vai passar rápido e não vai. Então, a importância esse conhecimento do seu corpo para que no sinal mais básico de alerta, você procure um sistema de saúde e busque ajuda. Claro que o meu foco sempre vai ser: façam promoção e prevenção de saúde. Ou seja, não espere acontecer para buscar um sistema. Façam promoção e prevenção, que é buscar o sistema antes de desenvolver uma doença. Mas o que é importante a gente frisar também, trazendo todo esse contorno que as meninas vêm falando, é que, claro, né, se a gente for dividir o homem e a mulher é a primeira a buscar um serviço de saúde. Mas mesmo assim ainda a gente demora.
Mas mesmo assim a gente não coloca a nossa prevenção como prioridade. A gente só busca um sistema quando já está com sintoma há mais de não sei quantos dias. Já tive mulheres que buscaram o sistema com mais de 30 dias, 60 dias, 6 meses, que estavam com sintoma, que aí foram buscar um sistema de saúde para se consultar. E eu acho que isso é muito importante, né, a gente discutir. E visando que as meninas estão trazendo muito esse conceito educacional, como que vocês trazem essa abordagem para dentro da sala de aula, para os seus alunos? Como a gente pode conscientizar esse processo dentro das turmas, né, de saúde como um todo, essa importância do trabalho da mente, que eu acho que por mais que todo mundo fala hoje que é inovadora, a gente já vem falando há muitos e muitos anos sobre a importância do cuidado da mente, mas agora a gente está falando isso de uma forma bem árdua. Mas e como que a gente pode trabalhar isso com a parte educacional, uma vez que a gente precisa disseminar isso de uma maneira árdua, né? Trabalhando justamente essa conscientização, e eu costumo muito trazer, Sônia, não só para os meus pacientes, como até em palestras que eu vou, eu peço para a pessoa caracterizar e colocar 5 prioridades na sua vida. Nunca ou dificilmente eu posso afirmar nesses 9 anos que se 2% dessas pessoas que eu pedi para colocar como prioridade, o que era prioridade, todos entram como filho, marido, família num todo, negócio, Deus, negócio, vizinho, cachorro, entra todo mundo, depois se entra, sabe? E é justamente começar a trabalhar nesse aspecto de trazer a importância que se eu não estou bem, eu não vou conseguir ajudar o outro. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam, se começam a ver que nós não estamos bem, que nós estamos desanimados, elas começam a adoecer. E como a gente começa a trazer e quebrar esse tabu, trazendo que olhar para si não é egoísmo, olhar para si é uma prioridade, não no sentido de olhar e dizer, nossa, ela só olha para o seu próprio umbigo. Não, mas é entender que nós temos ramificações, mas antes dessas ramificações, nós temos o elo principal, que somos nós. Então, se não quebrarmos esse tabu de se priorizar e enfatizar que se priorizar não é egoísmo, não é ter um nariz empinado, como muita gente fala, que eu sou de Manaus, né? Moro em Curitiba há 3 anos, e na Amazonas usam muito, é nariz em pé. E não é ser nariz em pé, é realmente se cuidar e se amar. E parece simples, né? As pessoas dizem, nossa, mas isso é tão simples. Mas o básico é o que funciona. As pessoas querem procurar fórmulas milagrosas, querem fazer várias coisas e o básico, gente, funciona. É começar a olhar para si e dizer, não, se eu estou bem, a outra pessoa, meu filho, meu marido, meus familiares vão estar bem. E é trabalhando isso, nessa conscientização do olhar para si, do se priorizar e se amar em primeiro lugar. E entender que se eu estou com uma dor de cabeça, depois eu olho porque eu tenho que fazer a comida do meu filho. Não, vai entender o que é essa dor de cabeça. Que a dor de cabeça, não, é que eu não dormi direito. E se não é o dormir? Se é alguma questão fisiológica, não, eu tô me sentindo muito ansiosa. Não, eu vou ignorar, porque ansiedade eu não posso ter. Ansiedade é ruim. Mas se o filho tá ansioso, não, vem cá, para, respira. Minha mulher, sabe? Então, essa dificuldade de olhar para si antes, parece que hoje é errado pra mulher olhar para si. Que a mulher virou ainda mais se for empreendedora. Se for empresário, nossa, tá trabalhando mais do que o marido, às vezes como pode, não tem tempo de olhar para o filho, não olha para sua casa. Então, é a fórmula básica, simples, que é olhe para si em primeiro lugar e trabalhar que isso não é egoísmo, muito pelo contrário, isso se chama amor próprio. Que antes de termos empatia, nós precisamos ter autocompaixão, que eu me coloco no lugar do outro, mas eu não tomo aquela dor para mim como verdade. Eu ajudo como posso, mas eu também olho para mim para poder ajudar o outro. Até interessante, eu vou dividir aqui, antes da Ana falar. Hoje eu tive uma manhã bem turbulenta, porque meu filho não passou bem a noite, não dormiu, era 5 horas da manhã, eu não tinha dormido nada e tal, mas aí depois dormi um pouquinho com ele, e eu tinha muitas coisas para resolver ali da parte financeira, e isso me gera assim, nossa, é muito difícil pra mim em algumas situações. E aí eu tô trabalhando isso em mim, né? Claro. Aí tô com uma terapeuta me ajudando. Aí eu peguei e falei assim, poxa, sabe quando começa o teu peito ficar... E começou a acelerar meu coração e começou, eu falei, meu Deus, ansiedade agora. E aí eu olhei no relógio 12:15.
Aí eu falei, meu Deus, e agora? Não, vou tentar, tem que fazer almoço pro filho, tem que fazer isso, mas eu não conseguia. Porque a ansiedade estava tão grande, eu sabia que eu tinha que vir para cá, eu tinha, né, outros compromissos. O que eu fiz? Eu parei, respirei bem fundo, fui lá na frente, na panificadora, olhei para a moça que trabalha comigo. Falei assim, viu, eu vou correr. Ela olhou, vá mesmo. Ela só falou isso pra mim, ela nem sabia o que estava acontecendo. Aí eu voltei, fui lá, dei uma banana, dei uma maçã pro meu filho, esperei ele comer tudo, daí pedi pro meu mais velho, que tava ali também, falei, ó, cuida do teu irmão, que daqui 40 minutos eu volto. Ele olhou pra mim, mãe, você tá doido? Não, não tô doido, depois eu faço a comida. E eu saí correr, por isso que eu tô com o cabelo molhado. O que eu fiz naquele momento? Eu olhei pra mim. Exato. Por quê? Porque adiantava eu fazer o almoço na hora pro meu filho, ao invés de dar o almoço, eu dei a banana. Depois eu dei o almoço, tá tudo bem. É óbvio que atrasou ir no salão, não pude ir lá secar o cabelo, mas tá tudo bem. A minha mente tá boa, sabe? A questão de você estar bem não é só esteticamente. Eu poderia estar com uma maquiagem linda, com o cabelo bem escovado, mas tá aqui conversando com vocês cheia de mágoa, cheia... Não, eu tô leve. Mas por quê? E olha Porque... que incrível, Lu. Você está linda. Eu fiz tudo aqui, ó. Mesmo você não secando o cabelo. Veja como está bonita. Não mudou nada. Ó, a pele tá natural, só passei um rímelzinho, um batom bem clarinho. Falei, só pra dizer que eu não tô pálida. Mas o resto tá tudo bem. E fiz rapidinho. Sabe qual que foi o almoço? Ovo cozido, arroz, feijão e salada. Só foi o que deu tempo. Aí eu olhei e falei, filho, vai, tá, come aqui e tá tudo bem. Depois, cara, tá tudo bem. Eu não preciso ser uma super mãe todos os dias, sabe? Eu tive um filho muito cedo e eu tive uma sobrecarga muito grande sobre tudo isso. E eu era aquela, eu não posso chorar, eu não posso ter ansiedade, eu não posso ficar doente. Eu falava isso todos os dias pra mim. Você é fraca se Você é chorar. fraca se chorar. Eu não posso ficar doente, eu não posso ficar doente, eu não vou chorar, eu não vou... Por quê? Porque as responsabilidades da maternidade me trouxeram 1 milhão de coisas. Só que eu tô com quase 40 anos, isso vai pesando, e aí você começa a querer esconder, né? Você joga a sujeira para debaixo do tapete. Graças a Deus, até hoje nunca tive nenhuma doença, nada. Mas eu conheço pessoas, amigas minhas, que tiveram gatilhos por conta disso e desenvolveram muitas doenças. Doenças autoimunes, o próprio câncer. E ali eu comecei a dizer, calma, pera lá. É ser egoísta, então eu cuidar de mim primeiro, então eu vou ser egoísta. Exato. E foi a decisão que eu tomei. Hoje, tudo. Primeiro é o meu bem-estar. Melhor decisão. Melhor decisão. Eu não diria ser egoísta, eu que nem falo para meus alunos dentro da sala de aula. Invistam em vocês. Eu acho que acima de tudo eu tenho que pensar, vou pensar em mim? Eu vou pensar em mim. Mas eu vou investir em mim. Então, se aquele momento eu tô com vontade de correr, vai, corra! Tá com vontade de pintar, pular, não sei, vai e faça. Porque muitas vezes são nessas horas que a tua mente acalma, que você consegue ter ideias que você não ia conseguir ter naquele momento que você falou, não, agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque a agenda diz isso. Não. Então, às vezes, quando você sai fora da curva, eu falo assim pra eles, né, é um insight que vem que nossa, você abre a tua mente. Mente né? vazia produz, né? Exato. E aí, assim, até uma experiência minha. Eu, quando tomei sob pressão assim, o que eu faço? Eu vou correr. Eu é a corrida também. Ou eu vou tocar algum instrumento, porque eu toco um instrumento, né? E aí, ali é um momento que parece que Já me conta qual que você toca, que eu sou curiosa. Então, eu antes de entrar na enfermagem, eu fiz música. Olha que legal. E aí eu aprendi a tocar flauta, teclado e bateria. Olha, que legal. Uma banda. Praticamente. Cara, E aí, assim, às isso vezes... é novidade pra mim, hein? Você não sabe, olha só. Da minha casa, Esse meu é um marido segredo toca que ela nunca me bateria e contou. os meus filhos tocam também. E assim, e aí tem horas assim que, nossa, eu tô estressada, preciso... Eu vou lá, às vezes me fecho e fico lá tocando. E aí é o momento dos insights, e vem as ideias, aí já saio melhor, mais feliz, com o sorriso de orelha a orelha. Mas não é porque eu fui egoísta, que eu deixei lá o meu marido de lado, o cachorrinho de lado, não sei o quê. Não, eu investi em mim. Eu acabei de ter um insight. Será que é por isso que de vez em quando meu marido fica 1 hora tocando bateria sem parar lá? Pode ser. Com certeza. Eu acho que tem alguma coisa a ver. Com certeza. Mas é muito bom quando você tira esse momento pra você.
Porque é necessário, né? A Sônia falou ali de necessidades humanas básicas. É uma teoria de enfermagem onde a gente vai olhar para o todo. Sim. Eu não vou olhar só para o biológico. Eu preciso ver aquele indivíduo. Eu preciso me olhar como a Ana Paula Bessa aqui inteira, né? Com seus erros, seus acertos, enfim, tudo mais, né? E aí a gente precisa ter esse momento também para se olhar. E é isso, é necessário. E muitas vezes dentro do consultório, o que a gente observa assim é que para as mulheres hoje é muito difícil, porque eu preciso ser a mãe perfeita, eu preciso ser a empreendedora perfeita. E as coisas não são perfeitas, né? Cada uma tem uma história aqui, uma trajetória. Eu ia falar, às vezes lá na minha imperfeição é que o negócio deu certo. E eu costumo dizer, até a Sônia também pode me ajudar, em todos esses episódios que a gente tá passando aqui, são coisas reais, são vidas reais, onde às vezes a gente tá lá sozinha, né? Nós fazemos parte do clube Mulher Brilhante, nós temos apoio. Aí, né, eu como embaixadora aqui em Campo Largo, tenho recebido muitas empreendedoras que me falam assim, faz 20 anos que eu sou empreendedora, mas até hoje eu estava sozinha. E é muito difícil. E aí você para e, por todas as histórias que já passaram aqui, a gente para e fala assim, sozinho é muito difícil. Porque você acha que o teu problema é só teu, que ninguém tá passando por aquilo. E quando você olha pro lado, o problema daquela pessoa às vezes é muito maior que o seu. E ali você une-se com aquela pessoa, você troca experiência, informações, você tem profissionais de várias áreas. Então, nós temos um hábito aqui, Sônia, você vai vir pra cá, né? O mês que vem você vai ir comigo. Sim. Toda quarta-feira, 9 horas da manhã, a gente faz eu falo um mastermind mesmo, um hot set ali, a gente se reúne com as meninas do clube, todas são convidadas. Toda quarta-feira a gente se reúne e a gente faz exatamente isso. A gente faz uma banca de estudo, a gente traz... vou dar um exemplo. Semana passada a gente falou sobre comunicação e venda. E a gente faz ali, cada uma do seu jeitinho, vai aprimorando. Vai ter, um dia foi a Janine, terapeuta, que trouxe o tema, e a gente falou sobre a mente. E a gente vai, cada semana, trazendo um tema diferente. Isso tem feito uma união dentro do clube, dentro da embaixada. Que você partilha aquelas dificuldades e muitas vezes ela fala, meu Deus, o crescimento. Ela também passa por uma dificuldade. Olha só, então eu não tô sozinha. Então começa a partilhar, o grupo começa a crescer, a dividir, a ter ideias em conjuntos. E aí quando você vê aquele grupo, aquela organização, faz muita diferença. Eu sou um pouquinho suspeita em falar, né? Porque eu vejo que qualquer clube de network hoje, ele limpa os nossos óculos, né? Eles embaçam os nossos óculos e faz a gente enxergar a vida como um todo, não só no empreendedorismo, porque um bom clube de network, ele não vai falar só sobre negócio, ele vai falar da importância da saúde, a importância da família, a importância do relacionamento, a importância do social, para que você fique no seu completo bem-estar. Então, eu vejo que o clube hoje que está proporcionando isso, né, para nós, e fica aí o convite, né, para todas as mulheres que estão nos assistindo, para que participem, nós estamos aqui para ajudá-las, a agregar, e mesmo assim, eu não sou empreendedora, eu não sou empresária, mas tenho desejo, o clube vai te ajudar. Já sou empresária, já faturo milhões ou bilhões, o clube ainda vai te ajudar em todos os seus processos. E quando eu entrei no clube, foi exatamente isso que a Ana e que a Lu comentou. Eu estava no meu mundo achando que, nossa, como é difícil, não acredito que só eu estou passando por isso. Quando eu entrei no clube vendo outras mulheres, muitas vezes passando pelo mesmo, até mesmo por questões um pouco mais complicadas, você começa a unir força, né, a juntar esse gancho e formar ali um círculo que todo mundo pega na mão de todo mundo e vai junto para esse barco. E isso é muito importante, né? E essa questão também, volto a dizer, não é só no negócio, gente, mas é também na importância da saúde dessa mulher. Então, essas junções, né, femininas, ela precisa ser mais aprimorada e direcionada para que a gente também cuide uma da outra como um todo, né? Para que todas se sintam bem, da melhor forma possível dentro das realidades, né? E cada vez mais forte.
Sim, e isso está muito relacionado até realmente a nossa evolução como ser humano. Que se a gente for pegar a época lá da pré-história, as pessoas andavam em comunidade porque é uma questão de sobrevivência. Então, hoje, a pessoa, o ser humano, nós somos seres biopsicossociais. Então, a gente precisa dessa interação, a gente precisa se sentir pertencente, não por se sentir pertencente por pertencer, mas para olhar e ter a identificação, para olhar para o outro e dizer, nossa, ele também está passando por isso. Poxa, eu posso pegar isso aqui, eu vou absorver isso, eu vou descartar. Então, isso está muito relacionado à nossa evolução. Tanto que a gente pode pegar anos atrás e como é hoje. Vai realmente evoluindo e cada vez mais comunidades vão se fortalecendo. A gente vê hoje nas redes sociais, isso é um grande exemplo. Participe da comunidade X, da comunidade Y. Você não está sozinho. Vem aqui, eu também já passei por isso. Porque é realmente essa questão de crescimento. Eu digo muito voltado até para psicologia, porque as pessoas têm muito uma visão, e os próprios psicólogos, e eu também já passei muito por isso, da psicologia ser uma profissão sozinha. Porque somos nós, profissionais, atendendo ali o paciente, e às vezes a gente tem aquela dificuldade, poxa, como é que eu vou lidar com esse paciente, principalmente agora nesse caso? Uma mulher acabou de ter um diagnóstico, com quem que eu vou compartilhar? Porque a gente tem toda essa questão de sigilo ético, como todas as profissões, mas as pessoas criaram um tabu tão grande para a psicologia que acabou que se tornou uma profissão que as pessoas acham que é uma profissão solo. Mas quando a gente entra nesses grupos de network, que Mulher Brilhante foi realmente o que virou minha chave. Eu entrei no Mulher Brilhante em abril do ano passado, e se vocês pegarem uma foto da Vanessa de abril do ano passado para a Vanessa de hoje, é uma evolução completamente diferente. Eu acho que se a Lu pegar uma foto minha do evento que teve aqui, eu tenho. É outra, exata, é outra Vanessa, porque nós estamos sempre nessa mudança. E o que leva essa mudança, esse amadurecimento? As nossas vivências. Por mais difícil que seja, por mais dolorida, é importante. É difícil, dói. Mas são elas que nos levam a amadurecer e tornar quem nós somos, criar nossa história e poder compartilhar e ajudar outras pessoas. É aquela escadinha, eu costumo muito dizer, é 1% todo dia. Eu vou tentar dar o meu melhor hoje, que as pessoas querem logo o resultado. Mas o processo é muito mais importante, porque é o que nos constrói. E muito voltado a esse autocuidado, como até a Sônia colocou, do próprio skincare, que as pessoas acham que não. Para fazer skincare eu tenho que ter já todos os produtos. Eu tenho que ter o melhor sabonete, o melhor hidratante, o melhor rejuvenescedor, anti-ruga. Às vezes um sabonete próprio para sua pele e o hidratante. E o hidratante. E o protetor solar. Às vezes, a pessoa já não lavando o rosto com sabonete de corpo já é muita coisa, gente. Pode acreditar. Já é o sabonete normal, né? Aquele lá do corpinho. Detergente, já vi uma pessoa lavando com detergente. É complicado. Mas sabe o que é incrível? Porque eu tô me pegando muito nessa jornada que a Vanessa está falando, né? Eu tô vivendo uma experiência de vida completamente diferente do que eu vivi há 28 anos aí. E quando você vai para um outro país, eu me senti assim, estagnada, né? E teve um dia que eu me encasquetei aqui, e aí eu entrei num grupo no Facebook, vivendo na Noruega, e coloquei lá, pessoal, mulherada, cadê vocês? Sou de Curitiba, do Paraná, quero saber, lá eu fazia muito network, cadê a mulherada para a gente fazer um grupo de network? E foi aí que nasceu o primeiro grupo de network, voltado, né, para a brasileira, e é incrível como a maioria delas estavam praticamente no mesmo barco que eu, né, numa nova vida, algumas por mais tempo, né, porque já estão aqui há mais tempo, outras recém-chegadas, e é muito importante isso, foi muito importante para que a gente pôde, né, se conhecer, mas também entender um pouco mais como que funciona o país, e por aí a gente vai caminhando em conjunto. Quando tem alguma novidade, por exemplo, eu passei num processo seletivo aqui para fazer um curso gratuito de norueguês. Veio por meio de uma indicação de uma menina que estava dentro desse grupo que direcionou, faça a inscrição, sigam nessa linha, e assim a gente vai se ajudando. Mas essa questão, Vanessa, que você comentou assim, as pessoas querem resultado, mas antes do resultado tem um processo. Sim. Eu sou uma pessoa extremamente imediatista, a Ana me conhece, nós trabalhamos juntas. Ela sabe que na época que nós trabalhamos juntas, o meu foco era resultado. E eu, sim, existia um processo porque eles foram construídos,
Mas quando você está nessa pegada do resultado, e do dia para a noite você precisa mudar a sua chave porque a sua rotina mudou completamente, é isso. Então, eu sofri muito nos primeiros 2 meses aqui na Noruega foram os mais difíceis para mim, porque mudar de vida repentinamente, eu tinha uma rotina completamente doida aí, então hoje eu estou escrevendo os meus processos e me entendendo melhor como pessoa, como mulher, como ser humano, como profissional, como empreendedora. Então, o que era difícil está me fazendo bem agora. Sim. Sabe? Me fez, assim, baixar um pouco a energia, que eu estava com a energia lá no alto. Produção, bora fazer resultado. E aqui, a Noruega como um todo, né? Porque as coisas são meio devagar aqui. Então, a Noruega também está mostrando isso para mim, assim, ei, calma, respira, não precisa disso. Vai com calma, não precisa atropelar, respira, sua qualidade de vida e você é mais importante do que muitas coisas que você está colocando como prioridade. Então isso também está me fazendo refletir muito e uniu muito com a fala da Vanessa desenhe seus processos primeiro antes de você querer o seu resultado. Exatamente, eu me identifico muito porque, como eu disse, eu não sou daqui, eu sou do Amazonas, e quando eu mudei para Curitiba foi um choque cultural muito grande, e não só a questão de choque cultural, mas eu cheguei com 3 dias, fechou tudo, pandemia. Então eu tinha 5 anos de formada, desde que eu me formei eu sempre trabalhei, e aí eu cheguei aqui, eu disse, não, sou psicóloga. Tenho um trabalho onde eu quiser, nunca fiquei desempregada, fiz colação especial porque eu já tinha proposta, não vou ter problema. A nossa falsa ilusão de achar que estamos no controle de tudo. E aí eu me deparo na mesma situação da Sônia, num local onde não conhece ninguém, só era eu e meu esposo, e agora o que eu faço? Como eu vou lidando com isso? Isso vai gerando um adoecimento mental muito grande. Eu entrei numa depressão que eu não queria falar com ninguém. Até hoje eu lembro, no meu aniversário, dia 30 de junho, caiu no dia daquele ciclone bomba que teve aqui. O meu esposo chegou com o celular cantando parabéns, chamada de vídeo com a minha família. Eu empurrei o celular, meu esposo com bola disse, eu não quero falar com ninguém, eu não tenho por que comemorar. Justamente por essa necessidade de se sentir perto de que eu dizia, eu não tô aqui, eu quero ir embora. Várias vezes eu disse, meu esposo, eu quero ir embora. E entra muito naquele dilema de, poxa, eu tô aqui por conta dele, do trabalho dele, mas eu dizia, eu quero ir embora, eu quero voltar a me sentir pertencente. E na semana, agora no feriado, eu comentei com meu esposo como a nossa fala muda, de entender o processo, entender a gente precisar desacelerar para ter o resultado. Eu falei, nossa, Alan, há muito tempo eu não me sentia pertencente a um ambiente como eu tô aqui. Eu me sinto cuidada pelas pessoas. As pessoas da academia, da panificadora, do mercadinho, do meu próprio condomínio, de virarem e falarem assim, tá precisando de alguma coisa? Ah, eu vi que seu esposo não tá aqui, quer ajuda com o cachorro? Então, é justamente o resultado, que às vezes a gente chega e diz, quero tudo. Que volta até pro nosso autocuidado, onde eu recebi um diagnóstico, já morri. Que nem aí o caso que você trouxe, Lu. De entender que, às vezes, a gente precisa passar para amadurecer e hoje florescer aí, como tá Sônia, como eu estou, como todos nós estamos nesse processo. É um processo que você vive dia após dia. E quando você mapeia algo, se você é como eu, né, executora 100%, a Sônia lá, enfim, a gente sofre dobrado. Porque sofre. você colocou aqui no papel. Não, você não tem noção pra sair esse projeto Outubro Rosa, eu e a Sônia, o sofrimento que já foi, né, Sônia? Só Deus sabe. Mas vai dar certo, mas vai chegar. Daí chegou um momento que ela tava tão ansiosa, falei, calma, fica tranquila, vai dar tudo certo, não se preocupa. Mas isso é na nossa vida. Tudo que a gente coloca a mão, a gente quer, mas não é assim. Exato. Tudo tem um tempo determinado para acontecer. E você usou uma frase que eu gosto muito ali. Nós achamos que somos dono. Nós achamos que somos donos das condições da nossa vida. A gente não sabe de nada, né? Então, eu até brinquei com a Janine, que gravou aqui com a gente também, é do clube. A gente vai para São Paulo junto, no MB, a Sônia, vamos, né? Aí eu falei assim, Janine, eu tô fazendo um projeto na minha cabeça, que ela falou assim, meu Deus, lá vem essa Luciana executora, né? Aí eu falei assim, ó, o que você acha? A Sônia vem pra cá, a gente faz assim, assado, depois em janeiro a gente já se organiza e vai pra lá e já lança o movimento lá junto com a Sônia, sabe? Tipo, eu já comecei a desenhar um monte de coisa. Ela olhou assim, cara, você é louca, mas eu gostei. então tem que ter um louco pra pensar, tem que ser... Senão não sai. Só que tem que ter alguém que nem a Ana, calma,
Respira. Peraí, senta aqui, vamos diagnosticar primeiro. Exato. Meu dominância pelo disco, minha dominância dá quase 60. O meu dá 75. Lu, então a gente ia precisar realmente da Ana aqui pra dizer Ana, assim, ajuda calma, nós. respira. É que sempre tem que ter alguém pra O ponto contrabalancear, é que né? ele tá aqui, ó. Então, quando A Ana é muito analítica, muito analítica. quando eu tive Cara, quer a- analisar dados, vai com a Ana. Olha lá. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a Sônia, né, que ela veio pra trabalhar na instituição, ela era muito, mas o que a gente tem que fazer agora? É agora, é já, não sei o quê. Calma, Sônia, calma. Vamos mapear, vamos analisar os dados, as informações e vamos executar. O negócio sai, o negócio dá certo. Vamos, assim, tem que ter alguém pra dar aquela, vamos, ó, calma, vamos fazer, vamos, mas vamos, respira, vamos fazer a lista, mapamentar, agora vamos. Tem o meu chefe, eu tinha uns 18, 19 anos, e um dos meus chefes dizia assim pra mim, eu nunca vou me esquecer, porque eu sempre fui desse jeito e um pouco pior, né? Aí chegou um dia lá numa situação, eu era coordenadora de uma equipe, o rapaz da outra, e ele foi querer bater de frente comigo e tal, e eu entrei com porta e tudo. Pensa que esse 1,5 metro aqui, né? Entrei com porta e tudo, falei, não, e bati na mesa, não é assim não, porque não vai ser assim, blá, 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 blá. O dono da empresa chegou e olhou assim e falou assim, melhor segurar uma louca do que empurrar um lerdo. Eu nunca me esqueço. E ele olhou, tipo, ele quis dizer que o cara era lerdo e que eu era louca, tipo, demais agitada. No final deu tudo certo, a gente sentou, viu que era uma diferença realmente de perfil, porque eu era muito acelerada e o cara era lento, que Deus me livre. Então, ou seja, até a gente entender que aquilo ali precisava sentar, ser conversado, analisar, teve até umas faíscas ali. Mas depois eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte, já que você é mais tranquilo, então você fica com isso, isso e isso. Já que eu sou mais agitada, eu fico, né? Então a gente começa a desenhar as coisas de uma maneira melhor. Mas não é fácil. Não é fácil. E com o tempo a gente também vai se descobrindo, vai vendo as suas características. Então eu vou participar de um projeto. Qual é o meu perfil? Meu perfil é esse. Então já vou... Com o tempo você já vai pegando. Mas a gente muda muito também, né? Muda. Nossa, eu mudei muito. Muito. Antes, nossa, se eu for pensar a Ana Paula com 20 anos, eu tô com 35, nossa, mudou muito. Ixi, né? Hoje, a Sônia fala que eu sou muito analista, mas é porque antes eu era muito, vamos já, pá, pum, não sei o que. Não, agora eu aprendi que tem que olhar, tem que analisar, né? Às vezes vem um lá todo empolgado, ó, não, calma, ó, não tô discordando de você, mas vamos pensar assim, ó, e se? É mesmo, né? Então vamos lá, vamos mapear esse negócio aqui. E é assim que a gente vai vivendo, né? E isso também envolve na questão do autocuidado, né? Então eu acho que... Isso você acha que é uma prevenção? Porque quando você fala, agora me veio aqui, né? Você como analítica, quando você trabalha com seus alunos, é uma prevenção psicológica tudo isso, não é? Porque quando você faz as coisas muito no impulso, você vai no louco, como eu digo, o resultado vem. E nem sempre ele é positivo. Às vezes a gente quebra muito a cara pela essa ansiedade, né? Por essa vontade de fazer. Às vezes dá certo, a gente acerta e uhul, né? Mas aí isso traz um transtorno psicológico grande para nós. É uma atividade preventiva, porque hoje o que a gente vê, né? Tanto na sociedade de uma forma geral, mas como os alunos, é tudo para ontem, né? Aquele exaltado, o imediatismo, a gente fala, né? E aí quando a gente fala assim, não, gente, vamos parar um pouquinho. Ai, professor, é capaz, isso aqui é isso, né? Gente, vamos parar um pouquinho, vamos pensar. Não sei o quê. E aí a gente coloca eles em simulações, né? Em casos que eles podem enfrentar no dia a dia e eles... realmente, tem que parar e pensar um pouquinho. E no teu caso, Vanessa, você com a parte psicológica, quando vem essa parte do autocuidado, vamos falar que a mulher foi diagnosticada e chegou para você. Você vai fazer todo esse processo junto com a família, só a paciente? Como que funciona também? O primeiro passo é o acolhimento. Porque aquela pessoa, ela simplesmente fica desnorteada. A gente sabe que qualquer suspeita, a pessoa já fica... E agora? Até uma paciente recente, ela deu uma alteração no exame dela e ela precisou refazer o exame e até então ela conseguiu ficar tranquila. E aí ela fez o exame, deu negativo e foi quando ela realmente começou a processar.
E as pessoas dizendo, nossa, mas agora você tá nervosa. Quando era pra estar nervosa, não estava. Mas é aquele papel, eu tenho que ser forte por conta do meu marido, por conta do meu filho, por conta do trabalho. E aí depois que a pessoa respira, começa a processar as informações. Então o primeiro passo é o acolhimento. É primeiro entender o que aquela pessoa está sentindo. É entender e mostrar para ela que é extremamente normal ela sentir medo, ela sentir raiva, ela sentir frustração, ela ficar triste. Após que é trabalhado esse paciente, esse acolhimento, e mostrar para ela que ela é preciso ela sentir, que ela não precisa ser forte, e dependendo de como está o suporte familiar e a rede de apoio, aí sim nós vamos para a família. Porque a prioridade para mim sempre vai ser o paciente. Após isso, vem as ramificações. Eu sempre deixo muito claro isso para qualquer paciente que inicia o processo terapêutico comigo. A prioridade vai ser tanto que é a pergunta inicial que eu faço. Liste para mim 5 prioridades. Daí eu já consigo ver como a pessoa se olha. Se ela se colocou ali em último, não, vamos primeiro trabalhar você e aí depois nós vamos trabalhar o outro. Porque nós não temos controle de como o outro vai reagir. Mas nós temos controle, entre aspas, né? Sobre o que nós pensamos, como nós sentimos e como nós reagimos. Então, o primeiro passo sempre vai ser o acolhimento, ressignificar isso nela, para em seguida irmos trabalhar com a família, porque nesse processo é muito delicado. A gente precisa de uma rede de apoio. A minha família, tanto por parte de mãe como por parte de pai, tiveram pessoas que faleceram pelo câncer. Não foi ali o câncer de mama, mas o meu avô faleceu, meu tio. Ou seja, minha família tem uma predisposição muito grande. E eu sei o quanto isso afeta a família. Eu sei o quanto é doloroso, desde a pessoa que é diagnosticada até uma criança, que as pessoas... A criança não entende. Entende? Quando meu avô faleceu de câncer de pulmão, eu tinha 9 anos. E até hoje eu lembro tudo que eu senti. Aí diziam, não, ela não vai sentir, a criança não entende. Mas nós entendemos. Então, a gente acolhe tanto a pessoa em primeiro lugar e depois a família. Porque é o ponto principal. Como eu disse, o básico é o que funciona. As pessoas dizem, não, tem que fazer isso, aquilo e não sei o quê. Não. É o básico, é o acolhimento. Hoje, se as pessoas entendessem a importância de um acolhimento, de um abraço, de um sorriso, de dizer assim, ó, eu tô aqui, quer chorar? Pode contar comigo, quer gritar? Grita. Tanto que eu brinco com meus pacientes, eles podem fazer tudo na sessão, menos me baterem. E como eu atendo online, se eles quiserem extravasar raiva, eles vão quebrar a tela do computador deles, eles não vão me atingir. Mas é realmente colocar pra fora, extravasar, seja numa corrida, seja num choro, seja gritar, pega o travesseiro, põe lá na frente da boca, prende, grita o máximo que puder e colocar isso pra fora. Porque quando a gente acolhe, a gente começa a entender, não simplesmente só ignorar. Porque a gente ignora, o que adianta? Quando volta, o problema tá ali, às vezes, muito maior, que vira uma bola de neve. E quando essa mulher, né, que nós estamos falando aqui, essa mulher já tá fazendo autocuidado, ela já tomou a decisão que ela vai fazer skincare, que ela vai cuidar dela, que ela vai fazer uma caminhada, que ela vai estudar, enfim, ela se tornou autora da história dela. Mas e aí? Ela se coloca como prioridade, ok? E a família não concorda. Vem os julgamentos da família. Como que essa mulher deve agir? É agir no ato egoísta, que eu costumo dizer. É olhar para si. E entender, porque se a pessoa realmente quer o seu bem, ela vai te apoiar, ela vai virar e dizer assim, não, vem aqui que eu tô com você. É isso que você quer? Então, vamos em busca disso. E é até muito complicado, porque hoje a gente fala muito também do narcisismo. A família narcisista, seja a mãe, seja o marido, seja os filhos. E eu entendo que é muito complicado lidar com a família, porque, querendo ou não, é a nossa base. E aí, como é que vou virar para a pessoa e dizer assim, ó, cai fora que aí é furada. Eu nem posso, esse não é o meu papel. E aí é justamente trabalhar aquilo que eu falei, como ela se enxerga. Porque a partir do momento que a pessoa começa a olhar para aquilo, parece assim algo que é feito uma mágica, mas não é. Mas a pessoa aprende a dizer não. A pessoa começa a virar e dizer assim, não, eu não concordo, que nem você foi lá e bateu, não é assim que funciona. E aí a pessoa começa a ver, no começo, muitas pessoas vão se afastar, que vão dizer, nossa, mudou. Não é mais a mesma pessoa, antes dizia assim pra tudo. Aí depois vai vir um segundo passo e dizer, talvez ela tenha razão, vou começar a tentar acreditar, mas fizeram uma lavagem cerebral. O que essa pessoa tá falando? Ela nunca foi assim?
E aí vai ter um momento que a pessoa vai olhar e vai dizer, não, realmente ela tá olhando para ela. Ela tá se priorizando. E isso torna até uma inspiração. Que a pessoa para e diz, nossa, antes ela colocava tantas pessoas em primeiro lugar, adoeceu, se ressignificou, conseguiu olhar para si. E olha hoje essa profissional, olha essa empresária. Como a gente participa desse grupo de network, a gente sabe que tem muitas mulheres que não... A evolução é nítida, A né? evolução, não conseguiam se olhar no espelho, porque sempre era o outro. E aí começaram a participar desses eventos, começaram a olhar para si, começaram a dizer, não, eu sou dona da minha história. Não, eu não quero sempre estar cuidando só de casa, eu quero ter o meu negócio, eu quero empreender, eu quero fazer o que eu amo. E aí, por mais que tenha essa relutância, mas as pessoas começam a entender. Então, realmente, o primeiro passo é olhar para si para poder dizer o não. No começo, como eu disse, vai ser difícil. As pessoas vão dizer, tá louca. Sim. Antes de eu pedir para a Ana completar, eu conversei com a Juliana Reluzzi, acho que não sei se você conhece, a Juliana maravilhosa. Um beijo, Ju, para você. Nós estávamos conversando até numa situação de network, e ela tem um filhinho pequeno também, e ela viaja bastante por conta dos compromissos e tal, e eu comentei, vou ter que viajar agora para tal lugar, vou para Brasília, não sei, e conversando com ela, falei, a gente fica apreensiva por conta dos filhos, é óbvio que a gente fica, porque você tem que mexer na tua dinâmica e tal. Ela olhou para mim e falou assim, Lu, você acredita que vieram perguntar para mim? Mas como é que você faz aí? Você deixa com o pai toda vez que você viaja? Tipo, daí ela virou e falou assim, pois é, eu deixo com o pai, veja como é importante pro meu filho saber que ele tem um pai que apoia, não somente uma mãe. Por que o papel de apoio, de tudo, tem que ser somente da mãe? Hoje, quando a gente fala lá no passado, as mães não trabalhavam fora, elas ficavam em casa, elas tinham todo esse tempo dedicado aos filhos. A nossa realidade é outra. Ou seja, por que a mãe tem que ser somente a referência? E existem estudos, vocês podem me ajudar nisso, que dizem que a criança, quando ela tem a presença paterna dentro do seu convívio, desde pequena, ela não, quando ela cresce, ela não tem várias feridas ali que são, né, curadas durante a infância, que ela vai ser um bom profissional, ele vai ter segurança de formar uma família, ele vai ser... Nossa, tem tantas coisas positivas que acontecem. Por que daí a Ju olhou pra mim e falou assim, e por que a pessoa quer me julgar dizendo que eu estou errado e deixar com o pai? Gente, eu não tô deixando na rua, eu tô deixando com o pai. Mas é igual que fazem a pergunta pra mim, né? Eu fico fora de casa o dia inteiro. O meu marido, ele tem a oportunidade de trabalhar em casa. Aí quando eu falo assim, mas você fica fora o dia inteiro? Você vai trabalhar, depois você vai dar aula? E como é que fica a tua casa? Eu falei, tem meu marido. Não, somos duas pessoas que moramos naquela casa todas as atividades vai ficar concentrada só em uma pessoa. A gente divide? Nossa, mas... Que absurdo. Que absurdo, como assim, né? Ele vai ter que organizar a casa? Ué? Fala, mas é ele que tá usando. Mas às vezes eu falo, né? Ele que usa mais do que eu. Ele que suja a louça mais do que eu. Por que eu tenho que limpar? Eu tô fora de casa. Exatamente. Eu falei, nem sujar o garfo de segunda a sexta eu sujo quase. Então, por que eu tenho que fazer e não ele? Esses julgamentos aí, essas ideias, né, do passado que a gente tinha, hoje já tá bem mais fácil. Eu acho que os homens estão muito maduros. Eu falo pelo meu marido, falo por alguns amigos que eu conheço, assim, eles estão extremamente diferentes lá dos nossos pais, né? Sim. E eu vejo que eles são tão inteligentes que eles olham para a esposa e falam assim, eles mesmos já sabem, vamos dividir a tarefa, o próprio filho, as condições ali dentro de casa. Por quê? Porque ele quer ter uma esposa bonita, arrumada, feliz. Porque se o homem que quer uma esposa feliz sabe que de noite é mais fácil. Não tem jeito, né? As mulheres aí, né, sabem como que funciona. Então, o que acontece? Quanto mais parceiro o marido for... Maridos, escutem isso. Exato. Você que de repente tá pensando que ajudar a sua esposa, que cuidar dos seus filhos pode ser algo que vai te fazer mal, pensa nisso. Muda essa estratégia, começa a ajudar sua esposa, começa a cuidar dos seus filhos, começa a
fazer a sua esposa feliz nos pequenos detalhes. Lave uma louça para ela e à noite você vai ver a diferença. Eu tenho certeza que se você for inteligente, você vai colocar algumas coisas em prática a partir de todos esses episódios. Porque eu tenho certeza que tem muitos homens assistindo, vocês não acham? Com Sim, certeza. tem. Isso faz toda a Com certeza. diferença. Peguem essa dica. Exato. É. E faz toda a diferença, porque antes de empreender eu era CLT. E o meu esposo virou pra mim e falou assim: você tá adoecendo. Eu falei, mas como que a gente dá um jeito? Vai dar, não tá dando certo até aqui? Por que vai dar errado? Continua fazendo o que tá. E aí, engraçado que quando a gente para lá atrás, ouvir isso, geralmente de gente. O meu pai foi um que virou e falou: tá ficando louca, vai sair do CLT pra virar empresária? Porque antigamente a estabilidade era isso, né? E aí a gente para de, gente, como isso realmente muda e faz parte desse autocuidado, de uma rede de apoio, porque a gente se sente protegida, a gente se sente cuidada e diz: poxa, tem alguém aqui que tá segurando a minha mão. Se der errado, a gente volta aqui, Vai refaz junto, enfim, e dá errado. desenha. E aí recomeça o processo, né? O processo pra chegar no resultado. Sim, sim. Sônia, mais alguma coisa aí que você queira dividir que aconteceu nos últimos dias aí de diferente? Além que tá frio, daqui a um pouco você vai contar pra nós aí que vai estar menos 20, menos 25. 3 horas de luz, o resto é tudo ambiente noturno. Então, Não, na verdade, uma única coisa que eu queria comentar, até para a gente fechar esse capítulo, aqui na Noruega a educação ela é um pouco diferenciada. As crianças elas são educadas de uma forma muito para que elas saibam viver sem a necessidade de uma outra pessoa, entendeu? Então elas são muito independentes. Então, para mim, aqui nas primeiras semanas foi muito chocante eu ver crianças de 4, 5 anos andando sozinhas na rua, porque elas são criadas de maneira independente. E isso é muito importante, principalmente para as meninas, porque aqui as meninas, as mulheres, elas não aceitam menos do que elas acham do que elas merecem. Então, isso não sou eu falando, gente. Isso é conversando com noruegueses, com pessoas de outros países, até mesmo com os brasileiros, e a gente sente isso, né? Então, as crianças aqui, elas são educadas para que elas sejam independentes, tanto as meninas quanto os meninos. Mas como nosso foco é a saúde da mulher como um todo, então é muito incrível ver como as mulheres, elas são independentes aqui, e elas, na fala delas, eu não aceito menos do que eu acredito que eu mereço. Então, isso é muito importante também, para que a gente possa compartilhar uma outra cultura, uma outra perspectiva, e para que a gente siga esse exemplo também. A gente não pode aceitar menos do que a gente merece. Exatamente. Então, a tua frase de hoje, se fosse para fechar esse episódio agora, Sônia, você vai fechar, a tua fala seria: não aceite menos do que você merece. Exatamente. Isso aí. E, Vanessa, para você fechar um pouquinho do que a gente conversou hoje aqui, eu sei que tem muita coisa, né? Dá para fazer 3, 4, mas eu com a Sônia nós estamos estudando aí para frente, vamos pensar em alguma coisa, que tem muita gente que ficou de fora, né? E vocês foram escolhidas a dedo, pode ter certeza disso, porque a gente tem uma lista de mais de 10 pessoas que ficaram interessadas e querendo vir, mas a gente precisava, né, escolher, e foi muito importante ter vocês dentro da profissão de vocês, trazendo na realidade o que realmente acontece. Eu quero que vocês fechem falando com essas mulheres de casa. Aprendam a entender que o processo, ele é necessário. Às vezes é sofrido, às vezes deixam marcas, mas só que são essas marcas que mostram quem nós somos, são essas marcas que fazem realmente nós olharmos e entendermos a importância que nós temos. É 1% diariamente, você não precisa já querer acordar e ter que dar conta de tudo, ter que dar conta de filho, dar conta de marido, dar conta do trabalho. Faça o seu 1%. Ah, mas foi péssimo. Se você só tinha essa condição naquele momento, tenha certeza que isso foi o melhor que você pôde dar. Olhar para si não é egoísmo. Olhar para si não te faz uma pessoa melhor que o outro, muito pelo contrário. Se você está bem, as pessoas ao seu redor estão bem. Se você é aquela pessoa que olha e se prioriza, as pessoas que estão ao seu redor vão dar valor, como mesmo foi acabado de ser dito. Não aceite menos do que você merece. Então, o autocuidado, ele não está relacionado apenas com o corpo. Ah, eu vou para academia, vou no nutricionista. Está relacionado a um cuidado físico e mental. Afinal, corpo forte não sustenta uma mente fraca, assim como uma mente fraca não sustenta um corpo forte. Ana, você agora.
Então, minhas caras colegas, amigas, parceiras, sejam fortes, invistam em vocês. Como a Sônia falou, não aceitem menos daquilo que vocês acham que merecem, invistam na saúde de vocês, olhem para o corpo de vocês, olhem para a mente de vocês. Se é necessário parar, pare. Se é necessário correr, corra. Mas principalmente, olhe para o eu, né, o seu eu interior, que é muito importante. A gente sabe que julgamentos existem, as pessoas falam, mas é a sua história, são as suas marcas, e você vai compartilhar as suas marcas com todos aqueles que estão à sua volta. Então, o que eu sempre falo para todo mundo é: olhe para você e invista em você. Isso aí. E eu quero, além de agradecer a todos os patrocinadores, agradecer, né, as meninas que estão aqui, se disponibilizaram a vir dividir sobre esse tema tão importante. Quero também falar dessa bolsinha rosa aqui, ó, que eu ganhei. Ó, que lindinha. Foi uma empreendedora que me parou numa feira. E essa empreendedora, ela me conheceu, eu devia ter uns 6, 7 anos. E a gente teve uma trajetória ali na infância, eu nunca mais tinha visto ela. Hoje ela deve ter uns 58 anos, mais ou menos. E ela tá empreendendo. E ela chegou pra mim e falou: hoje eu faço bolsas e tal, e me deu de presente essa bolsinha. É a Lori Artes. E isso mexeu muito comigo, porque ela olhou pra mim e falou assim: quem viu você lá naquele bairro, brincando na rua, de família pobre, quem viu você e viu a mulher que você é hoje, quanto você brilha, ajuda outras mulheres, ela me abraçou tão forte e disse assim: me enche de orgulho. E aquilo mexeu comigo por vários dias, porque você começa a pensar assim: quem sou eu? A gente sempre faz essa pergunta. Porque muitas vezes as pessoas, quando você começa a fazer seu autocuidado, quando você começa a se destacar no mundo empreendedor, as pessoas vão chegar e vão apontar o dedo e vão dizer: quem é você? É nesse momento que você vai virar e vai dizer: eu vou dizer a minha fala. Primeiramente, eu sou filha de Deus, eu sou uma escolhida do Senhor e eu vim nessa terra para fazer a diferença. Ninguém vai poder me parar. Se é propósito de Deus, eu vou cumprir. E com autocuidado, podendo parar, podendo correr, podendo caminhar, eu não sei quais são as condições que me esperam, mas eu vou fazer até dar certo. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Assim como eu tive uma pessoa que alegrou muito a minha vida nesses últimos dias através desse presente, eu quero que você sinta-se alegre com toda a nossa história, com as nossas palavras. Se você está passando por algum momento difícil, vem com a gente. Não fica sozinha, porque Deus tem algo muito bom e maravilhoso na sua vida, acredite. Esse é o meu recado. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. E chegamos ao fim de mais um episódio. E nós queremos agora fazer um brinde, né? A todas. Sônia, pega lá, vamos lá. Todas as mulheres que estão em casa, que decidiram ser autora das suas histórias e ter o seu autocuidado. Um brinde a todas essas mulheres. Aê! Brinde! E com isso, nós queremos desejar um excelente dia, excelente semana e tchau para todo mundo. Vamos dar tchau, meninas? Tchau. Até a próxima!